ao ponto dele dizer ou se expressar, ou expressar uma das grandes frases do livro: ao Senhor pertence a salvação. E aí, posteriormente, Jonas é devolvido à terra firme com uma vida renovada. Jonas volta a ser vocacionado e agora, ao contrário do que ele fez, ele obedece ao Senhor, conforme nós vimos no capítulo 3. Ele prega a palavra aos ímpios daquela cidade e ver aqueles homens perversos de uma forma generalizada, de uma forma em que toda a cidade se volta para o Senhor, se humilhando em arrependimento. Então imaginaríamos o capítulo 4 vai ser um dos grandes desfechos de toda essa história. Mas quando nós imaginávamos, irmãos, que as coisas estavam resolvidas no chamado daquele profeta ou do profeta, nós somos surpreendidos com esse final, um final que nós podemos dizer que foi um final inesperado. Porque o texto ele vai nos mostrar, o especial capítulo 4, que a graça ela se estende àquela cidade. Jonas vê que o Senhor muda de ideia, que Jonas nota que o Senhor não vai julgar a cidade, e diz o texto que ele ficou irado com Deus. Ele não gostou nada do que viu, muito menos do que Deus fez. Ele ficou ressentido com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele ficou ressentido pelo fato de Deus ser gracioso com uma cidade que, humanamente falando, merecia o julgamento do Senhor. Irmãos, essa ira de Jonas diante da graça manifesta, ela nos fala muito sobre os nossos ressentimentos quando Deus não faz aquilo que queremos, porque Jonas não queria a salvação deles. Jonas queria que eles fossem julgados. E principalmente, principalmente, irmãos, quando ele derrama a sua graça na vida daqueles que nós entendemos que merecem julgamento, né? Então, essa é uma oportunidade de refletirmos sobre isso, né? Os nossos ressentimentos, quando Deus não faz a nossa vontade, principalmente quando Ele responde de forma graciosa àqueles que nós pensamos que não são dignos da graça de Deus. Então, é um texto necessário, né, para a nossa reflexão a respeito destes pontos. Então, veja que Jonas, o texto se torna inesperado, porque nós vimos a forma graciosa como Deus resgatou o profeta, e era inimaginável pensar que Jonas responderia depois de toda a graça do Senhor, de uma forma tão rude, de uma forma tão raivosa. Então, a gente pensa, né, que Jonas está num movimento crescente, porque Deus vem ali o restaurando, mas nós devemos aprender, irmãos, que quando nós achamos que crescemos, entenda, nós muitas vezes precisamos entender que nós não crescemos o bastante. Então, enquanto vivermos essa realidade, nós sempre teremos margens para crescimento. E aqui, Jonas, apesar de toda a sua experiência, apesar de todo o experimento, ele ainda precisava aprender mais do Senhor. E o texto mostra que Deus vai dar uma grande lição ao profeta diante do contexto em que ele está ressentido com tudo aquilo que está acontecendo. Então, voltemos novamente ao verso de número 1 e veja que o texto ele começa mais uma vez com uma adversativa. Por quê? Porque o texto anterior ele vai mostrar que Deus viu que o povo se arrependeu, como eles se converteram dos seus maus caminhos, e Deus de fato não vai julgá-los mais. Então o verso diz: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Irmãos, aqui a ênfase, o hebraico do texto chama a atenção, irmãos, porque o autor quer mostrar, ou o próprio Jonas quer mostrar, que ele está ressentido com tudo aquilo que ele está vendo. E o texto, irmãos, diz que ele está com raiva, mas é possível traduzir aqui que ele está extremamente com raiva. Ele está irado com Deus. Ele não tem aceitado aquilo que ele está vendo. Ele não consegue
conceber a ideia de que um povo tão ruim, um povo tão mau, tão malicioso, tão pecaminoso, agora está sendo alvo da graça de Deus. Então, ele aqui está envolvido, irmãos, de um sentimento, de um aborrecimento, de uma ira, de uma raiva contra o Senhor, porque o Senhor não julga aquela cidade como ele achava que ele deveria julgar. Para ser mais exato, irmãos, Jonas está ardendo de raiva com relação a tudo isso. E ele aqui, irmãos, ele está orando ao Senhor. É interessante porque tem uma oração aqui e Jonas está dizendo, ou diz isso ao Senhor. Ele é sincero com relação ao seu sentimento. Veja o verso de número 2. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Veja, o texto mostra claramente, ele está orando, mas aqui ele está desabafando. E sua justificativa é simples. Nós podemos resumir, irmãos, dizer: Jonas está pasmado com relação à graça irracional de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor quer uma explicação porque eu fugi, eu não aceitei ir pregar esta cidade. A razão pela qual, Senhor, eu te desobedeci no início é porque eu sei que o Senhor perdoa perversos. E a prova está aí, Senhor. Eu estou certo disso. Eu tenho uma prova para lhe mostrar de que eu estou certo. Olha aí, o Senhor foi gracioso com a cidade. Então notem, irmãos, que Jonas está ressentido ao ver a misericórdia de Deus para com os pecadores. Para ele, como profeta de Israel, como aquele que, por exemplo, profetiza contra nações ímpias, ele não aceita que aqueles pecadores que deveriam ser alvo de profecias de julgamento, agora sejam alvos da graça do Senhor. Na verdade, irmãos, o que ele queria era que aquele povo fosse para o inferno, mas não foi isso que aconteceu, e o texto diz que ele está ardendo em ira. É interessante, irmãos, olhar, porque a Bíblia diz que os céus se regozijam com a conversão de um pecador, mas Jonas está irado. Será que ele se esqueceu, meus irmãos, de que, como pecador, ele fugiu e foi agraciado? O Senhor foi misericordioso com ele? Claro que não, irmãos. Aqui nós já percebemos uma ideia equivocada a respeito de si mesmo. Jonas tinha uma convicção que permeia posteriormente o entendimento do judaísmo, principalmente do farisaísmo, que há pecadores e pecadores. Óbvio que ele se julgava nessa primeira categoria, enquanto os ninivitas eram os pecadores perversos, era a segunda categoria, e eles mereciam a destruição. Irmãos, é impressionante porque, se fizermos um paralelo, isso nos lembra uma história. Eu gostaria de convidá-los rapidamente, sem desmarcar o texto de Jonas. Vamos abrir as Escrituras em Lucas 15. Lucas de número 15, o capítulo 15. As semelhanças, irmãos, com esta narrativa que nós estamos a observar, ela aponta para a parábola narrada por Cristo, daquela que nós chamamos de filho pródigo, que exigiu a sua parte da herança, e ele vai e segue a sua vida. E a parábola vai nos contar que depois de sofrer as consequências do pecado, ele decidiu voltar arrependido como um servo. Não queria mais ser chamado como filho, mas reconhecer
e reconhecendo o seu pecado, queria servir e viu-se indigno de ser chamado de filho. No entanto, quando ele se aproximou do pai, seu pai o viu, e veja o que é que diz Lucas, capítulo 15, verso de número 20. O Senhor, contando essa história, diz: e arrumou-se e foi para casa, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O texto vai dizer que, chamando os seus servos, ele coloca um manto, uma roupa de rico sobre os ombros do filho, um anel do seu dedo, sapato em seus pés. Então todos estavam ali alegres, celebrando o retorno do filho pródigo com uma festa maravilhosa. E veja o que é que diz o verso 24, 23 a 24, melhor dizendo: tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Mas quando nós falamos de filho pródigo, irmãos, há muitos autores, comentaristas, teólogos, chamam a atenção para o fato de que os filhos, ou dentre os filhos deste homem, o que chama a atenção não é o que abandona, é o que fica. E o mais velho ficou ressentido com tudo que estava acontecendo. Veja o verso número 28 ao verso de número 30. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: prestem atenção, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Nota, irmãos, como se assemelha essa narrativa de Jonas a essa parábola que o Senhor está contando, né? E se fizermos, irmãos, uma análise, a coisa aqui ela está bem mais intensa, porque Jonas quer morrer, porque Deus demonstrou sua misericórdia para com os ninivitas que ele considerava desprezíveis. Então, notem, irmãos, o paralelo: o filho pródigo que não aceita, ou o filho mais velho que não aceita o retorno do seu irmão, não aceita toda a graça derramada. E nós estamos vendo um profeta que está irado com Deus, porque Deus está sendo gracioso, porque Deus está ali derramando sua graça e não julgando aqueles que ele julga serem os terríveis pecadores. Pense, irmãos, é assim que nós nos dividimos. Santos demais, religiosos em excelência, dignos da graça, enquanto os outros miseráveis merecem ser mandados para o inferno. Eis que você pensa sobre si mesmo e sobre os outros. Você é digno da graça de Deus. Eu sou um pecador, mas eu sou um pecador de menor nível, então eu sim dependo da graça do Senhor, eu dependo do favor do Senhor. O Senhor obrigatoriamente tem que ser gracioso, porque eu não sou lá tão pecador assim. Já os outros não, os outros são dignos de juízo. São pecadores miseráveis que quebram a lei de Deus. E muitas vezes, hipocritamente, nós somos como o filho que fica e diz: eu não quebrei nenhum dos teus mandamentos. Será que somos assim, irmãos? É interessante porque o livro de Jonas vai nos mostrar que ninguém merece a graça de Deus. As Escrituras como um todo vai mostrar que, ou mostram que ninguém merece a graça de Deus.
Ninguém merece o favor salvífico do Senhor, porque Deus enxerga todos na mesma base, no mesmo fundamento. Todos são pecadores diante de Deus. Lembre-se que Tiago diz que não importa se você quebra um mandamento e você considera outro em excelência e você não quebra e você acha que é justo. Tiago diz, não, se você quebrar um mandamento, você quebra a lei toda. Você é digno de juízo de Deus. Então, biblicamente falando, em virtude da nossa natureza, da nossa corrupção, ninguém merece o favor gracioso do Senhor. Então, todos, na verdade, merecem que o Senhor julgue, por causa dos pecados. Mas muitas vezes nós somos assim como Jonas, irmãos. Nós os colocamos como pecadores em um nível menor, enquanto os homens são terroristas com relação à transgressão da lei de Deus. Só que, irmãos, lembre-se do que Paulo diz em Romanos capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer. Pensemos, irmãos, ainda sobre a ira de Jonas, que resulta de sua hostilidade. Aqui é interessante porque Jonas está sendo hostil diante da salvação dos gentios. A gente percebe isso no versículo número 2, porque Jonas ele vai dizer assim, a minha terra. Ele não aceitava, irmãos, o fato de outro povo, aquele violento contra Israel, fosse alvo da graça. Na mente dele, bondade, compaixão e graça eram propriedade exclusiva de Israel, do novo pacto, ou do pacto de Deus com o seu povo. E por isso, irmãos, nós precisamos pensar e refletir. Você acha justo Deus demonstrar a sua graça a você, ao seu grupo, à sua comunidade? Nós pensamos assim também com relação aos outros, porque tantos pensam que é justo Deus demonstrar sua graça para nós, mas não aos membros dos outros grupos. Por isso, irmãos, entendam, como Jonas, nós não estamos preparados para ver a graça de Deus sendo estendida àqueles que nos odeiam. Nós ficamos irados quando Deus agracia aqueles que nos perseguem. Nós queríamos que aqueles que nos perseguem fossem destruídos, julgados, condenados. E quando vemos Deus ser gracioso, nós odiamos o que Deus faz. Frustramos-nos quando aquele irmão insuportável recebe o favor de Deus. Pensamos dessa forma, até mesmo, irmãos, com relação às igrejas, que olhamos em volta e vemos que elas estão longe da palavra de Deus. Nós dizemos, elas não merecem experimentar a graça de Deus. Elas não merecem um pastor fiel. Elas não merecem um avivamento. Elas não merecem uma restauração. Elas não merecem uma revitalização. Eu estou irado com Deus porque só a minha igreja é para desfrutar disso. Só o púlpito da minha igreja deve ter um pastor fiel. Que as outras sejam destruídas. Que as outras sejam condenadas. Agora a minha igreja não. Ela tem que experimentar a cachoeira da graça de Deus. Enquanto as outras se beberem, que bebam uma gota do que cai do nosso rio. Não é assim, irmãos? Aí se Deus começar a mudar as coisas em muitos lugares, em muitas igrejas, muitos ficarão decepcionados e com raiva de Deus. Só nós somos dignos disso. Quem disse? Em vez de você dizer que Deus gracioso, que Deus misericordioso, que tem estendido graça a mim, graça ao povo, à minha comunidade, nós começamos a monitorar a graça e dizer como é que Deus deve operar, o que Ele deve fazer, como se nós fôssemos Deus. E ficamos irados quando Ele não atende às nossas expectativas. Que o Senhor destrua, Senhor, os outros, não a nós, que somos dignos da graça. Quanta hipocrisia, irmãos. Quanta hipocrisia. É assim que você pensa? Se pensa,
despense hoje, porque o Senhor está nos ensinando que não é bem assim, que não é bem assim que as coisas funcionam. E aí, irmãos, o texto nos mostra, claro, um coração, Jonas, totalmente distorcido, que ele está desgostoso com relação à vontade do Senhor, ele não aceita isso. Nossa, irmãos, parecem os humanistas de hoje, que creem no Deus assim, que querem fazer ou querem que Deus faça o que eles querem. O Deus que atende aos caprichos deles. E aí, note, irmãos, o que Deus vai falar no verso número 4. O Senhor disse: você acha que é razoável essa sua ira? Me explique, Jonas. Tem fundamento essa sua ira? Tem fundamento? E nós vamos ver que o texto é cheio de perguntas, e me deterei nessas perguntas mais detalhadamente no sermão da noite. Mas essa pergunta, ela automaticamente, óbvio, ela já tem uma resposta do próprio Jonas. Jonas sabe na consciência dele de que ele está certo. Ele acha que é razoável. Ele tem de fato a certeza de que sua ira é justificável, porque faltava, segundo Jonas, a justiça de Deus. Então ele está certo. E isso parece ter sido, irmãos, a causa de sua ira. Veja o verso número 3, que aí ele diz: agora, Senhor, olha o absurdo do profeta, que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Irmãos, se Jonas fosse Deus, os moradores de Nínive estavam perdidos. Porque, observem, irmãos, foi tão ofensivo para Jonas o que Deus fez, que ele disse: eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Irmãos, um pedido de morte do que ver a graça de Deus se revelar àqueles que nós achamos que são indignos dela. Isso nos adverte, irmãos, contra a tolice suicida de colocar a sabedoria humana contra a mente e o coração de Deus. Que tolice é acharmos que Deus deve fazer aquilo que nós achamos. Jonas não entende, irmãos, a extensão dessa graça e desaprova a Deus, reprova a Deus, de forma que ele diz: é melhor que o Senhor me mate do que estar vendo essa palhaçada da graça se manifestando. É melhor que o Senhor me mate do que ver pecadores como os ninivitas. Senhor, olha que esculhambação do Senhor, olha que esculhambação da graça. Até o rei se converteu. Não era isso, Senhor, que eu esperava. É Ele o comandante do exército. É Ele quem comanda esse povo contra Israel. Eu não aceito isso. Me mate, Senhor. Me mate. Eu prefiro assim do que ver a tua graça sobre este povo. O que Jonas quer, meus irmãos, é que Deus recompense apenas Israel com compaixão e graça. Jonas é tão hipócrita que no contexto dele Israel está em rebeldia, mas ele quer que aquele povo receba a desgraça. Irmãos, o caso de Jonas é um caso avançado do tipo de ressentimento que destrói a vida espiritual. E um dos grandes temas das Escrituras, irmãos, está sendo revelado aqui. O problema é que Jonas não ama aqueles ímpios, não ama aqueles maus. Ele prefere morrer. Mas ele não se imaginava, ele não se imaginava recebendo esse juízo. Porém, ele foi agraciado, irmãos. Ele foi salvo. Ele foi mal diante de Deus, mas agora falta perdão nele. Há um problema mais de nacionalismo do que mesmo
o louvor a Deus para que Deus agracie aquele povo que é mau. Jesus vai dizer, irmãos, que nosso coração não pode estar bem com Deus se não estiver bem com os homens. Jesus disse em Mateus capítulo 5, 23 a 24, se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Paulo afirma, irmãos, que se tivermos uma queixa contra o nosso irmão, devemos perdoar-nos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Paulo diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, o que o Senhor nos ensina, meus irmãos, isso não é uma questão de quanto eles merecem, ou quando tiverem se arrependido. Jonas era para ter perdoado aquele povo, em gratidão pelo fato de Deus lhe ter perdoado, e nós perdoamos, irmãos, em gratidão ao perdão do Senhor. Perdoamos, meus irmãos, em razão do perdão muito maior, muito mais caro, muito mais glorioso que nós recebemos de Cristo. Isso é tão essencial, irmãos, veja, que chama a atenção da narrativa, porque isso é um tema essencial. Jesus chega a dizer que na nossa oração, nós buscamos o perdão do Senhor, assim como nós perdoamos. Lógico que Jesus não está dizendo que merecemos perdão porque perdoamos os outros. O que Jesus chama a atenção é o não perdoar, é alheio à graça de Deus, de forma que, fundamentalmente, é inconsistente receber o perdão de Deus quando nós não estendemos aos outros. Jonas está cometendo um erro grave aqui, então. Ele experimentou a graça de Deus, viu a graça de Deus, desfrutou da graça de Deus, mas quando um povo ímpio dependia da graça de Deus, ele julgou que esse povo deveria ser condenado. Não é assim, irmãos? Graça para nós, juízo para os outros. Misericórdia para nós, inferno para os outros. Bênçãos do Senhor para nós, desgraça para os outros. E o pior é que vibramos com isso. Assumimos, nos sentamos numa grande escadaria a observar o que está acontecendo e vibrar, porque nós somos merecedores, eles não. Enquanto nós, nossas orações, estamos dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, os meus passos, Senhor, os meus olhos, tudo aquilo que tenho feito, tem transgredido os teus mandamentos. No entanto, Senhor, olha o meu vizinho, quebra o queixo dele, quebra o pescoço dele, destrói, ó Deus, toda a sua vida, porque ele não te ama. É assim ou não é? Principalmente aqueles que te perseguem, principalmente aqueles que são declarados inimigos de você, e você quer o julgamento do Senhor. Mas ainda, irmãos, veja quão impressionante é a atitude de Jonas. Nós falaremos um pouco e retornaremos à noite no verso 5. Veja a situação. Eu fiquei impressionado, irmãos, com os detalhes dessa narrativa. Veja o verso 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se em um lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. O que o texto está dizendo é que Jonas está irado, ele vai nessa sua ira contra Nínive, diz que ele sai da cidade. Nossa, irmãos, veja, essa é a hora de discipular. Um bocado de gente foi convertida, agora é hora dos discipuladores, dos mestres, do profeta sentar, vou lhe ensinar a lei de Deus agora.
fazer um discípulo de Deus, é hora agora de caminhar com o povo, instruir na lei de Deus, guiar a lei de Deus. Jonas sai, se separa da cidade, fica a observar. O que ele está querendo aqui dizer, irmãos, é que Jonas, ele sai porque ele está esperando que todo esse arrependimento é só de fachada. Não é assim conosco. De novo, essa irmã aqui. De novo. De novo ela está aqui com a gente. Pensa que eu não sei a vida dela. Só vive visitando igreja, né? Não é assim, meus irmãos? Aí nós olhamos e vemos aquela igreja, aquele irmão, aqueles que despertam a nossa ira. Então, quando nós vemos a graça derramada, nós ficamos torcendo para ver o deslize, a queda e a desgraça. Nós nos afastamos, vamos esperar agora ele cair. Vamos esperar agora o tropeço. Vamos esperar agora, não vamos acreditar no arrependimento dele. Esperemos, pode ver, tenha certeza que isso tudo é falso. É só fachada. Vamos agora esperar com sede de ver a destruição dele. Então, nós ficamos, irmãos, na expectativa de que as coisas não deem certo e que no final Deus se enganou em ter derramado graça àquele que nós queríamos que fossem destruídos. Não é assim, irmãos? Estou mentindo? E aí a graça passa a ser uma ofensa ao nosso senso de justiça. A graça passa a nos ofender por causa do nosso senso de justiça. Quando nós deveríamos celebrar a graça, irmãos, e a misericórdia, pois por meio delas nós recebemos o nosso próprio perdão. Em vez de ficarmos ou recuarmos perplexo com o operar de Deus, nós deveríamos nos aproximar de Deus em louvor. Nós deveríamos nos aproximar de Deus em louvor, porque Deus está salvando quem nós não imaginávamos. O que então, irmãos, acontece com Jonas no final? É um texto que o capítulo não diz. Não tem uma resposta. Mas o que o texto, óbvio, não está querendo nos trazer desesperança, porque, lembre-se, Jonas está sendo revitalizado pelo Senhor, e Deus está justamente no capítulo conduzindo Jonas pacientemente, e a vida de Jonas já mostrou isso. Na verdade, irmãos, essa é a abordagem correta à história de Jonas. O Senhor quer nos fazer refletir sobre como nos sentimos em relação à misericórdia de Deus para com aqueles que nos fazem mal ou que nos fizeram mal. Nós ficamos ressentidos com a graça de Deus por outros. Nos ofendemos quando Deus abençoa a outros e não a nós. Ou ficamos regozijados com a demonstração de favor, de misericórdia, de benignidade, da mesma forma quando Ele demonstra para conosco. Como reagimos, irmãos, quando ficamos perplexos com os atos de Deus no mundo? O que fazemos, irmãos, quando Deus parece não responder às nossas orações como esperamos? Quando Ele não faz aquilo que nós queremos? Quando Ele não responde do jeito que queremos? Agimos como? Nos afastando de Deus, com raiva, abandonamos a Deus, né? O problema de Jonas, irmãos, o seu exemplo sugere que Deus nunca é o problema, mas sempre é a resposta. Deus nunca é o problema, mas sempre é a resposta.
ele nos ensina, sobretudo, que a graça dele deve ser sempre nossa glória e o nosso prazer maior. Por isso que Jonas precisava aprender isso. Nós não somos, irmãos, supervisores da graça. Nós somos pregadores dela. O que ela faz ou fará compete ao Senhor. E o que devemos fazer é simplesmente bendizer ao Senhor por tão grande salvação. As cenas dos próximos capítulos continuam mais tarde. Ó Senhor, quão indignos somos! Quão indignos somos, Senhor, ao mesmo instante que quão hipócritas somos. Porque achamos, ó Deus, que nós, ao mesmo instante que somos indignos, não somos tão pecadores como os outros. E por isso, ó Deus, nós muitas vezes desabafamos, pedindo que os outros sejam julgados com maior rigor. Ó Deus, misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Livra-nos. E que tuas palavras permaneçam em nós, porque te ouvimos, Senhor, nesta manhã. E que tu sejas louvado para todo sempre. Amém. Irmãos, cantemos ao Senhor em resposta à sua voz. Cantemos a Ele com o Salmo de número 146, a parte B.